A paz do Senhor, irmãos. Sou o pastor Marcos André e esse aqui é o Clube da Teologia, nosso canal aí para estudo da Escola Dominical, ligado ao nosso blog da internet, também chamado de Clube da Teologia. Bom, irmãos, então nós estamos aqui agora, neste momento, vamos fazer mais um vídeo aqui de apoio à Escola Bíblica Dominical, e agora nós vamos fazer menção aqui do esboço que eu fiz para a lição de número 8 da revista da Betel, revista da editora Betel, tá? Para a aula que vai ser ministrada no dia 22 de agosto. Essa é a data que está na revista, mas aí cada pastor, cada ministro, cada dirigente de escola dominical vê a data melhor aí para a sua igreja, né? Bom, então vamos aí direto ao vídeo. Lembro os irmãos que o vídeo é rápido, né? Vou tentar fazer o mais curto aqui possível, tá bom? Somente para dar aquelas ideias mesmo. Mais um vídeo de apoio, né, irmão? Mais um vídeo de apoio, tá? E vou deixar aí na descrição do vídeo o link também para o link para a lição da editora Betel, essa lição de número 8. E vou deixar também o link para o esboço que eu fiz lá no Clube da Teologia, lá no blog, tá? Você pode acessar, olhar no blog, assistir o vídeo, né, ao mesmo tempo, que vai ser muito útil. Amém? Bom, então vamos direto à lição, né? Essa lição tem por tema Conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Esse é o tema da lição, tá? Baseado aí no texto de Efésios 6:10. E vamos diretamente aqui ao que eu tratei lá no esboço, para poder auxiliar aí os professores e alunos, tá? Na introdução já eu destaco aqui essa parte que fala saber bem quem são os seus adversários, tá? E aqui eu faço comentário de que é bom já você deixar claro, né, para os alunos, deixar claro para a classe ali, quem são os adversários que ele está se referindo aqui. E na lição ele vai falar de 3 adversários, né? É bom já começar para fixar bem, né? Aqui ele fala que é o diabo, o mundo e a carne. Esses 3 aí é os que vão ser tratados aí pelo menos no tópico 1 aí, no primeiro tópico. Tá bom? E também destaquei a parte que fala meios pelos quais Deus o equipou, tá? Se referindo aí à armadura, né? As peças, fala essas peças da armadura, que é a peça que vai por cima da roupa, né? A peça que cobre, né? Alguns pregadores até falam que reveste, né? A pessoa usam como exemplo o terno, né? A pessoa está ali com a blusa, né? Como essa minha aqui, aí coloca o terno por cima, está revestido, né? Comparando mais ou menos a armadura com esse revestimento. Mas na verdade a melhor comparação é aquelas roupas das Forças Armadas, né? Aquele equipamento que os militares colocam, como capacete, a polícia usa um escudo transparente, né? Colete à prova de balas, tá? Então dá para fazer essa comparação também aí. Os irmãos que gostam de pregar ficam bem à vontade, né, com essas comparações, e aí a pregação flui, né? Fica uma coisa muito legal, tá? Então vamos aqui para o tópico 1, e o tema dele é os antagonistas do cristão. Exatamente aqui vai falar daqueles que fazem, dos inimigos, né, do crente. Então, primeiro aí, né, 1.1, é o diabo, né, Satanás é o primeiro aí, o primeiro antagonista, né, e aqui eu destaquei o objetivo dele aqui, né, tem como intento matar, roubar e destruir. E sobre isso eu comentei que o seguinte, o objetivo primordial do inimigo, de Satanás, é parar a obra da igreja. Esse é o objetivo dele. Por quê? Porque a igreja, enquanto ela funciona, ela tira pessoas do inferno, ela prejudica a obra de Satanás, né? Que é levar a humanidade para o inferno. Satanás quer que a humanidade vá para o inferno, ele quer, já que ele está condenado, levar o máximo possível com ele. Então a igreja, ela freia isso aí. As portas do inferno não prevalecem contra ela, tá? Então Satanás, ele tenta parar essa obra, tá? É bom ensinar isso aí, ensinar os alunos, né, que essa é a obra de Satanás, é o intento dele, para os alunos saberem que o tempo todo ele vai tentar parar essa obra,
tá? Quando alguém deixa de ir à igreja, o inimigo fica até feliz, né? Ele até para de perseguir essa pessoa. Bom, então separei também aí um destaque, né? Engano. Eu coloquei em destaque aí para comentar o seguinte, né? Que o engano é uma ferramenta que usa inclusive a verdade, tá? Às vezes fala a verdade para enganar a pessoa. Isso é possível, né? O caso lá de Eva e a serpente lá no Jardim do Éden mostra bem isso daí. Bom, e aí eu coloquei até uma frase interessante aí. Às vezes, quando alguém fala a verdade, os propósitos podem não ser verdadeiros, né? É aquela frase, parece uma frase de Facebook, né? Para você colocar em status e tudo aí, né? Às vezes a pessoa que fala a verdade, às vezes nem sempre o propósito dela são verdadeiros para contigo, né? Bom, separei também um outro destaque, tanto o diabo e seus seguidores. E aqui eu comentei sobre esses seguidores do diabo aí. Quem são esses seguidores? São as pessoas, obviamente, né, que dão legalidade para o inimigo atuar na vida delas. Às vezes alguém vai se deixar ser usado pelo inimigo, vai te ofender, né? Vai falar contra você, vai falar contra a sua família, tá? E convém entender o seguinte: a nossa luta não é contra essas pessoas, a luta não é contra essas pessoas, mas devemos saber que elas estão sob o domínio do inimigo. Então, às vezes, a gente vai estar, apesar da luta não ser contra elas, a gente vai estar em desacordo com elas, né? Vai ter vezes que você vai ter que não andar junto, né? Vai ter vezes que você vai ter que chamar a atenção de um ou de outro, né? Às vezes você vai entrar em atrito com elas. Não sair, todo crente tem que saber disso. Vai ter momentos que você vai entrar em atrito com as pessoas das quais não é a nossa luta, as pessoas que nós estamos aqui para salvar, para levar a palavra para elas serem salvas, tá? Às vezes, mas mesmo assim, às vezes a gente vai entrar em atrito com essas pessoas, tá? Infelizmente é assim. Se possível for, tenha paz com todos. Paulo disse isso já sabendo que nem sempre é possível, né? Bom, no 1.2 tem como título o mundo, é outro inimigo aí do cristão, e aqui eu separei nessa parte, nesse subtópico, separei aqui um destaque, uma referência metonímica à humanidade em rebelião a Deus, né? Então aqui eu faço um comentário, né? Quando ele fala o mundo, o que é? Aí eu comento o seguinte: é o sistema mundano, né, composto por essas pessoas que se deixam dominar por Satanás, tá? Esse sistema mundano é composto por essas pessoas que são usadas pelo inimigo. É o mundo, né, irmãos? Usadas pelo inimigo e também os seus próprios egos, né? Então, essas pessoas, esse aí é o sistema mundano. Esse sistema mundano tenta te envolver, tenta envolver o cristão, ele tenta tirar a tua visão espiritual, né? Não são convites, são coisas para te envolver, para te tirar da presença de Deus, te desanimar da fé, tá bom? É bom os alunos saberem disso, é bom ensinar isso aos alunos, tá? Esse é o sistema mundano, é inimigo do crente, inimigo do cristão, tá? E também separei um outro destaque aí, entre parênteses, o mundo, humanidade é objeto do amor, tá? Então, quando a Bíblia fala do mundo, a humanidade, tá? Esse aí é o objeto do amor de Deus, a humanidade, não o sistema mundano. Ou seja, Deus repudia o sistema mundano, mas ele ama a humanidade que faz parte desse sistema mundano. Parece contraditório, mas é a realidade, né? E aqui eu coloquei, até faço um comentário que às vezes parece até um pouco difícil de entender, mas é o seguinte: muitos não vão se convencer disso, né? Ou seja, de que Deus ama as pessoas. Muitos não vão se convencer de que Deus ama as pessoas por conta de acharem que a gente também não ama essas pessoas. Mas por que eles acham isso? Porque
A gente ama essas pessoas, mas não vamos concordar com elas em tudo, nem sempre. Jamais nós vamos concordar com as práticas erradas. Essas pessoas pensam que por a gente amá-las, temos que concordar, estar de acordo, né? Hoje aquela visão do politicamente correto, né? E na verdade não vai acontecer isso. Né? A partir do momento que você passa a estar de acordo, você deixa de ser pregador do evangelho, você deixa de anunciar. Então, você pode amar, deve amar a todos, mas jamais estar de acordo com as práticas erradas, tá bom? Muita gente não vai entender isso, vai achar que você não ama. Não, você não ama nada, não sei o quê, porque por conta de você não entrar nesse acordo aí, tá? Mas o crente tem que ser firme, o homem de Deus, mulher de Deus tem que ser firme, né, nessa prática, né, nessa visão espiritual. Deixa só eu conectar aqui o carregador. Porque o laptop vai apagando aqui a imagem, né? Vamos lá. Bom, problema resolvido. O próximo aí é o 1.3. O título é A Carne. Tá? Esse é o outro inimigo. O último desse tópico 1 aí. Bom, então aqui tem alguns significados na Bíblia, né, sobre a carne. E em Isaías 45, 40 verso 5, coloca como a carne representando toda a humanidade. E até tem um texto aí que fala que toda carne juntamente haverá, né? Ou seja, toda a humanidade vai ver, né? Então isso aqui é como está falando no texto. Então, a forma como é empregado na Bíblia, é bom a gente ter essa noção aí, que como ele é empregado na Bíblia de acordo com o contexto, vai ter vários significados. Bom, então, e tem a outra aí que é em Mateus 16, 17. Mateus 16, 17 tem outro significado, já se fala de pessoa, né? Se refere a uma pessoa específica. Quando aquela passagem que Jesus fala para Pedro que não foi carne nem sangue que revelou a Pedro o que ele tinha acabado de falar. Não foi carne nem sangue, quer dizer, não foi uma pessoa que revelou para Pedro, né? Mas foi o Pai, foi Deus que revelou. E o mesmo exemplo também aparece lá em Efésios 6,12, né? Quando Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, nossa luta não é contra uma pessoa ou as pessoas, né? Tá bom? É o mesmo significado. Nessas duas passagens tem o mesmo significado de carne aí, significando para pessoa. Bom, já em Gálatas 1,16, e aí eu coloquei em destaque aí, efemeridade da condição humana em oposição ao espírito. Esse aqui de Gálatas 1,16 é que é o nosso inimigo, né? É a carne como nosso inimigo. Então, eu até coloquei uma interpretação para isso aqui, aí você, professor, você, aluno, pode entender melhor, isso aqui pode explicar melhor. O que é essa carne aqui? É a natureza humana caída, tá bom? Então, essa carne que faz oposição, né? Tá na luta contra o espírito, se refere àquela natureza humana caída, a natureza humana corrompida. Essa é a carne que faz oposição ao espírito, tá? Então isso aqui é importante ensinar, é o tema da lição aí, né? Desse tópico, tá? Outra coisa aqui interessante que eu acho bom comentar, né? É que o diabo ele fica lançando tentações, porque ele sabe que a natureza humana é caída. Mesmo o cristão estando salvo em Cristo Jesus, mas a natureza humana dele é corrompida. Então o inimigo fica lançando tentações para tirar ele da presença de Deus. É importante ensinar isso aí também, tá bom? Bom, no 2 temos aí a armadura de Deus, é o título, né? E agora vamos falar das peças da armadura. Isso aqui é bom lá para os pregadores, né? E que gostam de utilizar essas mensagens aqui. É muito boa, muito interessante, e você, professor, aí também vai usá-la para ensinar. 2.1 tem o título aí, o cinto da verdade, né? Então esse cinto da verdade tem, eu separei aí um destaque que é segundo Kinner, o cinturão ou cinto se referia ao avental de couro embaixo da armadura. Bom, então aí se a gente pegar essa interpretação de Kinner, a gente vai entender que ela era a primeira peça que vestia a pessoa, né? Ela vestia, depois a armadura vinha por cima.
Ou seja, a verdade tem que estar no interior, né? A verdade tem que ser a primeira coisa que está no corpo da pessoa, está na vida da pessoa, está no corpo da pessoa. Olha que interessante nessa interpretação aí. Muito boa também, né? Mas tem uma outra aí também que eu separei, um destaque, né? A palavra cingir, de acordo com Strong, faz alusão a se equipar, né? E aí eu peguei essa interpretação e fiz aí um adendo, né? Uma comparação com o que as peças dos combatentes das Forças Armadas. Então, hoje como é que é o equipamento dos militares, né? Eles colocam primeiro um cinto suspensório e ali depois as peças vão por cima, né? O cinto suspensório ele coloca as armas letais e não letais, coloca equipamentos como carregadores, né, para os fuzis, tá bom? Lanterna, vai tudo ali naquele cinto suspensório. Ou seja, aquele cinto suspensório se compara com esse cinto da verdade, né? Ela sustenta todo o equipamento do militar ali, ele sustenta tudo, ou seja, se ele não usar o cinto suspensório, ele pode perder equipamentos, não consegue carregar. E a mesma coisa é o cristão que não caminha segundo a verdade, ele não tem essa parte da armadura, a verdade, né? As outras peças vai cair, não adianta, ele vai começar até bem, daqui a pouco ele se perde todo no meio do combate, né? Isso é interessante também ensinar, tá bom? O 2.2, o título é Couraça da Justiça. Eu separei aqui a parte que fala: o amor, assim como a fé, fazem parte do peitoral desta armadura, né? Então aquela couraça, ela cobria aqui o peitoral, a região da frente do combatente, né? E também as costas, né? Ela pode se comparar ao colete, né? Hoje em dia. Então, essa parte coberta permitia o combatente, o guerreiro, a entrar numa luta corporal, uma luta de proximidade, tá? E essa couraça da justiça significa, trazendo para hoje, né? Esse é o interessante aqui da lição, trazendo para hoje a pessoa que não tem a vida justa diante de Deus, ela não pode entrar numa luta de proximidade com o inimigo, né? Vamos trazendo em termos práticos. Eu nem coloquei isso no blog, mas eu vou falar aqui no vídeo, né? Trazendo em termos práticos, né? Uma pessoa vai evangelizar ou vai repreender o inimigo na vida de alguém, aí chega lá com a vida toda desconcertada, não pratica a justiça, né? Não tem a couraça da justiça. Aí o que o inimigo vai fazer? Vai zombar da pessoa, vai falar: você, né? A pessoa está ali influenciada por Satanás, aí conhece aquele crente lá todo cheio de todo desconcertado, vai falar logo: você não, você sai daqui, vai dar gargalhada e tudo, e aí o crente vai passar vergonha, né? Então isso aqui é interessante ensinar para os alunos. Também fiz um outro destaque, aqui. São 3 destaques, mas nessa parte, mas o terceiro aqui é interessante, né? São conhecidos por serem pessoas sem credibilidade, né? Ou seja, as pessoas que não praticam, não têm a couraça da justiça, não praticam a justiça de Cristo. E aqui eu coloquei algo que eu acho importante, né? Uma coisa é você ser justificado pela cruz de Cristo, pela ação de Cristo no Calvário. A outra coisa diferente é você permanecer justificado. Como é que você faz para permanecer justificado? Aí você tem que praticar a justiça de Cristo, tá? A justiça de Cristo, aí você permanece justificado, tá bom? Isso aqui que é importante, né? Como é que eu pratico a justiça de Cristo? Vivendo uma vida santa, vivendo uma vida, né, de acordo com o que Jesus ensinou, praticando as palavras de Jesus, tá bom? Isso aqui é importante, muito, muito importante, né? Bom, continuando então no 2.3, tem como título Os Calçados do Evangelho, se referindo àquela parte da armadura, calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Muito legal isso daqui. Eu separei como destaque da lição a parte que fala assim: a nossa caminhada na fé é proporcional
a nossa preparação na palavra. Achei isso aqui muito legal, né? Quer dizer o quê? Que aqueles que se preparam na palavra, eles vão mais longe no evangelho. Essa é a ideia aqui, tá? O crente que ele não tem palavra e não se prepara na palavra, ele logo vai parar, né, a sua caminhada. Olha o que diz aqui, algo que eu separei aqui, que a palavra, tem um texto que fala, né, que a palavra é lâmpada para os meus pés, né? Lá de Salmo 119, verso 105. A palavra é lâmpada para os meus pés. Ou seja, que eles usavam isso na época para poder caminhar à noite, né? Era como uma lamparina. Aí o salmista faz a comparação, né? Que a lanterna, a lâmpada, eles caminhavam à noite, então ele compara a palavra com isso. Então a palavra, ela vai nos ajudar na caminhada, tá bom? Isso aí é bom ensinar. Outro destaque que eu coloquei é caminhar com os pés descalços. Interfere diretamente na distância percorrida. Olha que interessante, né? Ou seja, aquele cristão, o crente, que não gosta de escola dominical, não gosta de estudo, não tem palavra, não gosta de palavra, né? Gosta de poder, gosta do reteté, né? De muita unção e tudo, mas ele não gosta da palavra, ele não busca isso aí. Ele logo vai ter que parar a sua caminhada. Por quê? Não vai ter os seus pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, né? Que é essa palavra aí. E aí as feridas da caminhada vai parar ele, né? E tem ferida, olha como tem. Todo cristão tem que saber que vai ter um momento que você vai ficar ferido, com a alma ferida, né? Com o ego ferido, tá? E aí você só vai resistir isso, essas feridas, se você tiver com os pés bem calçados com o Evangelho, né? Com a palavra, né? Vamos aí colocar desse jeito, tá bom? É muito interessante isso daqui. Crente, eu até coloco aquela outra frasezinha lá, né? O crente sem palavra não suporta muita coisa, né? Isso aí é a verdade. No 3, nós temos aí como título o equipamento para o combate, e aí eu já separo aí no 3.1, que tem como título o escudo da fé. Eu separei uma parte que diz aí: os exércitos pudessem se locomover sem sofrer ferimentos. Aqui está falando que quando a infantaria, né, tinha um escudo, eles podiam caminhar no campo de batalha sem sofrer os ferimentos das flechas que eram lançadas no campo de batalha. Eles sombraçavam o escudo, levantava, e aí eles podiam caminhar sem sofrer aí os ferimentos, tá? E a fé é isso aqui, né, irmãos? Quem tem fé, ele caminha no meio do fogo, no meio da batalha, no meio da luta. Ele caminha. Tudo pode estar desabando, mas aquele crente está caminhando. Os irmãos, quer ver? Você vai sempre conhecer algum crente que está com a vida toda cheia de problemas, mas ele está indo à igreja, ele está firme na presença. Como é que isso é possível? É a fé, né? É a fé que faz isso, tá bom? E aí todo cristão precisa buscar essa fé, precisa pedir a Deus. Até a Bíblia até ensina isso. Quem não tem fé, quem é falto de fé, pede a Deus que dá com liberalidade para todos, tá bom? Isso aqui é bom ensinar, né? Por que eles conseguem, né, irmãos? Por que essas pessoas conseguem caminhar no meio das adversidades tendo fé? A fé aí como esse escudo, né? Porque elas têm aquela certeza de que Deus está no controle. Quando você tem a certeza que Deus está no controle, aí você consegue caminhar, você consegue lutar, você consegue viver no meio das lutas, das dificuldades, tá bom? Você sabe que em algum momento Deus vai fazer algo. Sabe que se as coisas não estão legais, tempo de pandemia, né? Desemprego, as coisas não estão legais, você sabe que tem um motivo para isso. Deus está permitindo porque tem uma razão, né? Deus está no controle, tá bom? É só a fé que propicia isso, né? No 3.2, e aí nós tem como título o capacete da salvação.
essa outra peça da armadura. O comentarista fala aqui, eu separei, uma das peças do combate mais importante era o capacete, tá? Então eu coloquei aqui, né, que o capacete era uma peça de defesa, né? Não é de ataque, mas ele tem essa função de proteger a cabeça, né? Ele protege a cabeça do combatente. E aqui Paulo chama de capacete da salvação, ou seja, a salvação protege a mente do cristão. Olha só o comparativo interessante. Se o capacete protege a cabeça, a salvação, logo a salvação protege a mente, né? Por que isso aqui? Porque o inimigo ele fica tentando lançar incerteza na mente do cristão, lançar dúvida. Como é que ele foi tentar Jesus? Olha como é que a palavra que ele usava. Se tu és o Filho de Deus, olha só, tentando lançar uma dúvida, né? É assim que ele faz a tentação dele. E aí, o que protege a mente do cristão? Ele tendo a certeza da sua salvação. Aí ele vai poder ter a sua mente protegida contra as ações do inimigo, né? É isso aqui que é importante a gente salientar. Também separei a parte que fala e no âmbito da nossa mente que somos atacados. Ou seja, aqui eu coloquei o seguinte: Satanás ele não consegue colocar um pensamento dentro da cabeça de uma pessoa. Muita gente até acha que pode, mas não pode. Só quem tem acesso à sua mente é Deus. Satanás não tem acesso à sua mente, ao que você está pensando. Ele não sabe o que você está pensando, mas ele deduz, né? E como é que faz então para que ele lance um pensamento na sua mente? É possível? Ele consegue. Quer ver? Como é que ele lança? Ele vai fazer sugestionamentos para a pessoa, né? Ele vai criar situações. Alguém que conhece bem de psicologia humana é o diabo. Ele conhece muito. Ele sabe como levar uma pessoa a ter pensamentos ruins, irmão, né? Já viu a pessoa que fica com o pensamento de se matar, né? Colocado pelo inimigo, como? Com sugestionamento. A pessoa já está meio triste com o problema. Vou dar um exemplo prático aqui interessante. A pessoa está com um problema lá, né? Um problema com a sua forma física, né? Vamos supor, estou meio gordinho, a pessoa está com um problema com isso aí. Vai ter sempre aquela pessoa que vai chegar, pô, tu tá gordo, né? Pô, você tá ruim, tá estranho, não sei o quê, tá com problema de saúde, olha só, para lançar uma sugestão na mente da pessoa, tá bom? E engraçado é que as pessoas fazem isso sem perceber, irmão. As pessoas fazem isso sem perceber, né? Vamos lá então. Então, continuando aí, né? Eu separei, vamos para 1.3, né? 3.3. No 3.3 tem como título A Espada do Espírito, tá? E aqui eu separei o seguinte destaque do comentarista: a espada era uma arma de ataque, né? Isso aqui o comentarista fala. Então as outras peças eram armas de defesa, né? O comentarista até fala que o capacete, o escudo e a espada são armas do combate. Tá correto, né? Não tem nada contra isso aí não. Mas arma de ataque, a única é a espada, né? A única arma é a espada. O restante é tudo de defesa. Então eu coloquei aí uma explicação que o Espírito Santo, essa espada na verdade ela é do Espírito Santo, né? A gente até maneja ela, mas ela não é nossa, né? Ela é do Espírito Santo. A gente maneja até um certo limite. A gente usa a espada até um certo limite. Quem vai atuar mesmo na esfera espiritual é o Espírito Santo, usando essa espada, né? Que espada é essa, né? Que arma é essa? Aí a Bíblia fala que a palavra é uma espada, né? Então essa espada essa palavra é que é a espada, tá bom? Então, como é que funciona? Eu até coloquei aqui na prática, né? Na prática, nós damos uma palavra, olha só, uma palavra da Bíblia para uma pessoa, um desviado, por exemplo, né?
uma pessoa sem Jesus. Então a gente dá uma palavra bíblica para aquela pessoa, evangeliza aquela pessoa. Você só faz isso, você manejou a espada até aí. Dali para lá, a pessoa vai. Aí vai começar o espírito combater ali na mente daquela pessoa, né? E aí essa pessoa, se deu ouvido à palavra que foi falada, né? Aí sim, ela até se converte, né? Até se converte depois de estar até lá na tua igreja lá, aceitando Jesus e tudo, né? Isso é interessante. Bom, continuando, o comentarista fala algo interessante aqui, eu acho bom compartilhar. Ele diz assim, ó: nunca tivemos o conhecimento tão perto de nossas mãos, né? Ele está se referindo aqui o quê? Ao desenvolvimento da internet, né? Os aplicativos da Bíblia no celular, e tablet e tudo mais. Irmão, isso aqui é muito sério, né? Nós nunca tivemos conhecimento tão perto de nós, e às vezes, e o que acontece hoje? As pessoas ficam tão longe da Bíblia, tão longe do conhecimento bíblico. Como que é possível isso, né? Mas é a verdade. As pessoas se acomodaram em não estudar a Bíblia, não ler Bíblia, não ter conhecimento, né? Se acomodaram com isso, tá? E quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui, tem gente que vai se assustar, mas tem pregador que não conhece Bíblia, né? Tem pregador que não conhece, tem pregador que não tem teologia, mas conhece bastante Bíblia. Eu conheço alguns irmãos e me admiro muito disso. Agora tem outros irmãos que tem até curso teológico impressionante, né? Uns cursos agora aí que, né, a toque de caixa e usam anel de teologia e tudo, mas não conhece Bíblia. Como é possível? E acontece, né? Bom, vamos lá para a nossa conclusão aí, para não tomarmos mais tempo. A conclusão, separei um destaque que diz que o cristão vive em uma batalha invisível, tá? É bom deixar os alunos bem ciente disso aí, que quando acabar a aula, olha só, acabou a aula, o inimigo vai tentar armar emboscada contra essa pessoa, né? Emboscada espiritual, né? Estamos falando disso, tá bom? Então deixa os alunos cientes disso. Nós estamos numa batalha espiritual, somos soldados do Senhor nessa batalha, tá? Bom, então aí, fechando a lição, né, como é de praxe, eu falo para fazer a revisão, abordando o que foi falado, as coisas principais, é muito importante. Até para você, aluno, estou estudando aqui em casa, faz uma revisão do texto para você ver se você não vai aprender bem mais, né? É interessante elaborar perguntas também para fazer aos alunos, tá? A revista da Betel eu vi ali, não tem perguntas, elabora aí que vai ser muito bom, né? Convidando os alunos também para a próxima aula, né? Convidar não só na aula, né? Convidar até depois nos cultos também, chamar, tá? E orar com a classe, tá bom? Para que a gente possa sempre ter essa armadura espiritual. Bom, meus irmãos, esse aí foi o vídeo, né? E eu quero cumprimentar a todos e até o próximo vídeo aí. Boa aula a todos. A paz.